Pronto. Uhum. Com você, Gleice. Bom, então, para começar? Bom, então, boa noite, né? Hoje, então, nós teremos, né, o prazer de poder escutar a nossa colega Elizabeth Siqueira, né, falando da interpretação como apofântica, tendo como referência um texto muito difícil de Lacan, né, que é o Ator Dito, mas vocês verão, né, como ela consegue fazer isso de uma maneira muito bela e que nos ajuda a avançar bastante. Então, Beth, eu passo agora a palavra para você, né, e depois farei meus comentários. Então, boa noite a todos, né, bom ter todos vocês aqui conosco, mais uma vez, e passo a palavra. Obrigada, Gleice. Então, boa noite a todos. É realmente muito bom contar com a presença de vocês em mais um dos nossos encontros desse seminário Inconsciente e Interpretação. E hoje, como Gleice já anunciou, né, nós vamos trabalhar a questão do apofântico na interpretação. Então, antecipando um pouco o que já havia sido tocado, inclusive em outros momentos, nós agora começamos a trabalhar já textos do último ensino de Lacan. Já não mais o Lacan do retorno a Freud, né? Mas de um Lacan que, como ele mesmo chama, Lacan não é mais um Lacan desse retorno que fala de Freud, mas naquilo que ele chama de língua elástica. Lacan usa essa expressão na abertura da sessão clínica. Então, nós fizemos, como esse é um seminário bem pontual, de 6, 7 encontros, deixa eu ver quantos. São 6 encontros. Nós escolhemos aí textos fundamentais no que tange esse tema da interpretação e começamos hoje a partir do comentário desse texto aturdito, melhor dizendo, extraindo o que é que Lacan trabalha da interpretação nesse texto, a gente já vai passando para esse outro momento de Lacan, que já não se trata, como eu coloquei, de um retorno a Freud, né? Então, isso que Lacan chamou na abertura da sessão clínica de uma língua elástica, esta posição é a base do Aturdito, que é o texto de referência dessa aula de hoje, e que depois de lê-lo, muito estudá-lo, muito trabalhá-lo, eu diria que isso que eu trago para vocês aqui é o resultado do que foi que eu fiz com os dias de prisão em casa por ocasião do confinamento. Eu me dediquei de corpo e alma a soletrar o Aturdito, e é esse texto que é a base dessas considerações de hoje, que eu digo que eu considero que é um texto feito de lógica e de poesia. Então, eu vou começar minhas pontuações de hoje tomando 2 epígrafes, uma passagem de Lacan no Aturdito e outra passagem de Millet no Ultimíssimo Lacan. A passagem de Lacan no Aturdito, eu extraí o momento em que ele diz: nada funciona senão pelo equívoco significante, que eu diria que é exatamente a tônica da aula de hoje. E achei interessante uma passagem encontrada no Ultimíssimo Lacan do Millet, quando ele diz, ele também considera Millet, ele diz: a interpretação é o nó da prática analítica. Então, é exatamente dentro desse tema, desse conteúdo que estamos hoje. Então, diz Lacan no Aturdito, precisamente na página 474. Esse é um texto que está publicado nos outros escritos, né, edição de 2003. Ele diz o seguinte: no discurso analítico, um dizer se especifica pela demanda.
cujo estatuto lógico é da ordem do modal. Um dizer é privilegiado, é a interpretação que não é modal, mas apofântica, e concerne ao sujeito dos ditos particulares. Nesse mesmo texto, Lacan nos convida a fazer uma demonstração desse jogo do dito ao dizer, que é a sua tese no seminário 20, o mais ainda, convite que aceitamos e vamos fazer uma tentativa hoje de uma pequena demonstração. Vale ressaltar inicialmente que em Aristóteles, apofântico se diz de qualquer enunciado verbal passível de ser considerado verdadeiro ou falso, em função de descrever corretamente ou não o mundo real. É o discurso de índole atributiva. Pode ser uma afirmação ou uma negação. Lembrando, no entanto, que nem todo discurso é uma proposição. Somente o é aquele, isso para Aristóteles. Só é considerado proposição para Aristóteles aquele discurso do qual se possa dizer se é verdadeiro ou falso. Por isso, para Aristóteles, ele chama a apofansis é uma declaração. Segundo o Stagirita, esses enunciados são do campo da lógica, em contraste com outras manifestações linguísticas, afetivas, desejantes ou interrogativas que pertencem ou à retórica ou à poética. Ainda no ator dito, que é a referência para esta aula de hoje, Lacan considera que o dizer na análise, na medida em que é eficaz, realiza o apofântico. Ou seja, é preciso realizar o apofântico para ser eficaz. Nesse mesmo texto, ele refere-se ao apofântico como dizer apofântico, a fim de esclarecer que não se trata de uma proposição, porque não se trata de uma proposição no sentido aristotélico desse termo, que tem que ser marcada com um V ou um F. Não se trata, para Lacan, de uma proposição, porque se refere à enunciação, que se distingue dos enunciados aos quais existe, uma vez que, como dizer, está fora do conjunto dos ditos e diz respeito ao sujeito que, dizendo, que se diga, produz um dizer que não é da desmansão da verdade. Também no sentido aristotélico deste termo. Ora, essa é uma visão que nitidamente contrasta com a visão aristotélica totalmente focada na exatidão do que se diz. Portanto, cabe aqui a indagação sobre o que é mesmo o apofântico para Lacan. Porém, não sem ressaltar a coincidência dos dois pensadores no que tange ao caráter apofântico da interpretação, que é declarativa e, como tal, se distancia da modalização na medida em que esta última é demandante. A interpretação é uma afirmação e não está construída com as formas modais do subjuntivo, que são
inerentes à demanda. Demanda e interpretação têm lógicas distintas. A lógica da interpretação se opõe à lógica modal da demanda. Lacan considera a lógica da interpretação apofântica, como venho sublinhando desde o início desse texto. A modalidade não é própria à interpretação, e isto é crucial para que se possa captar a singularidade e o ineditismo da proposição lacaniana do apofântico na interpretação. Isto porque já sabemos com Dicot e Todorov que, no plano da enunciação, no estilo modalizante, o locutor faz uma apreciação sobre o valor de verdade do discurso, sobre a relação entre o discurso e sua referência ou seu contexto. Tal apreciação se manifesta por expressões como talvez, provavelmente, parece-me, certamente, que suspendem a asserção do sujeito enunciante e indicam que o enunciado não está inteiramente assumido pelo falante. Na interpretação apofântica, o enunciado está totalmente assumido pelo analista e é sinal de sua adesão ao seu discurso, a saber, o discurso do analista. Lacan salienta, sempre no ato dito, que o dizer é assertivo, apofântico, mas não é proposicional, uma vez que este último se ocupa do aspecto sintático do texto, no sentido da gramática. Na análise proposicional, o que se vai observar é a presença e a localização do sujeito, do predicado e ou do objeto. Ensina-nos ainda que o dizer na análise, na medida em que é apofântico e não proposicional, está no nível do que se diz, no falar das coisas, e como tal é enunciativo. É preciso não se ligar demasiado ao dito e esquecer que o importante no que se escuta é que se diga, ou seja, o dizer. O dizer é a enunciação. E o que mais importa é quem diz, onde diz, para que diz e por que diz. Esta dimensão é essencial, a ponto de, no ato dito, Lacan destacar que o dizer primeiro da psicanálise é o dizer de Freud. E com isto, ele não está querendo enfatizar o dito de Freud, mas sua posição de enunciação, a partir da qual escreveu seu dito, precedendo, existindo e sustentando os ditos pelos seus analisantes do inconsciente. Por tudo que foi colocado até agora, podemos sugerir que o entendimento lacaniano do apofântico aproxima-se muito mais das postulações heideggerianas sobre o logos apofântico, desde que, segundo Heidegger, em Platão e Aristóteles, o conceito de logos é polissêmico, de tal modo que os vários significados tendem a se dispersar, sem a orientação positiva de um sentido básico. Cito Heidegger. Partindo desta concepção, o autor propõe que o significado básico de logos é discurso,
que, como tal, revela aquilo de que trata o discurso. Diz ele, o logos deixa e faz ver, o discurso deixa e faz ver, ou seja, revela. É esta a estrutura do logos como apofântico, e sua função reside no deixar e fazer ver algo demonstrando, donde se pode concluir que o logos é um modo determinado de deixar e fazer ver o ente como algo desvelado, descoberto. Logo, esta interpretação do discurso como apofântico é suficiente para se esclarecer a função primária do logos. Por isso, ali onde não há discurso, é preciso, ao menos, tentar construí-lo. Eu destaco aqui que a interpretação apofântica foi uma das últimas formas da interpretação trabalhadas por Lacan. Ela é assertiva e coloca o sujeito diante das consequências do que diz. Ela tem a ver com o sujeito e sua verdade de gozo, posto que aponta para o real do gozo, localizado no coração da repetição. Ao contrário da demanda que não corta, a interpretação busca cortar, separar o sujeito de sua fixação infernal ao objeto do seu gozo. A interpretação apofântica abre para o campo do equívoco e para o poético. Tem a ver com a letra. É leitura do discurso do sujeito. Faz furo e remete à questão da inconsistência do grande outro ao abarrado. É, como tal, uma interpretação que fere e desperta. Tema este que será objeto de trabalho do nosso último encontro. Nesta perspectiva, o analista deve engendrar um significante enigmático ou oracular que deverá ser interpretado pelo analisante. Ela produz uma vacuidade por ruptura e se assemelha à clareira heideggeriana de Lichtung. Como é que se pronuncia, Gleice? De Lichtung. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. De Lichtung, em alemão, que corresponde ao estado de abertura daquilo que dá a ver. Na concepção heideggeriana, a aletheia é sempre a apresentação de algo que se oculta, e o segredo aparece no mesmo lugar em que está encoberto. Em termos lacanianos, tem a ver com a enunciação. Essa abertura da clareira não é somente para a luz e para a sombra, é também aberto para a voz. Isso é algo que nos interessa muito como analistas de orientação lacaniana. De acordo com Heidegger, a poesia, entendida em seu sentido etimológico como poiesis, ou ação criadora, e aqui eu chamo a atenção para essa sinonímia, tem a capacidade de fazer clarão, como um relâmpago no escuro de um bosque, que no espaço de segundos deixa ver o antes obscuro. Por isso, assimilar a interpretação apofântica ao clarão indica que ela retorna ao analisante como aquele que deve colocar algo de si aí, a fim de desmontar
o modo de gozar, que até então lhe molestava o corpo como aquilo que se tem. Por isso, creio que podemos afirmar que a interpretação é um dizer que opera no mais vasto sentido desse termo, até no sentido cirúrgico mesmo. Lacan destacava 3 pontos importantes para a interpretação no ator dito. O primeiro deles é a homofonia, que depende da ortografia. Lacan vai radicalizar isso no Seminário 24, no Lancy, que a gente também vai trabalhar no nosso próximo encontro do dia 18. Então, a homofonia, que depende da ortografia, ou seja, som igual, escrita diferente. Origina-se de jogos produzidos por la língua, dos quais o analista se utiliza para formular uma interpretação entre o que se escuta e o que se lê. Diz Lacan, aí todos os lances são permitidos. São eles que jogam conosco, e o psicanalista se serve deles onde lhe convém. A gramática, ponto 2, que é a de cada sujeito, com suas inversões, suas trocas e seus circuitos singulares. No tratamento, deve-se levar cada sujeito a recitar sua lição em sua gramática, já que cada um fala sua própria língua. A lógica, que tem a ver com a articulação dos ditos, que não são meros jogos de palavras, mas são da ordem daquilo que advém da gramática de cada um separado do outro e que tem a ver com as próprias contradições do sujeito. Lacan nos recorda que o inconsciente é insensível à contradição e que, cito Lacan, toda elaboração lógica provém de um núcleo de paradoxos com que designamos os equívocos. Na opinião de Alain Badiou, Lacan desontologizou a linguagem e a univocidade do ser pelo equívoco significante e pela pluralidade das interpretações. Segundo esse autor, cito, o trajeto do tratamento é o reino do equívoco, na medida em que a enunciação existe, a verdade lógica que a frase, como enunciado, contém e a quem é exterior, estima a proposição, porque dizer é um fato de linguagem que convoca a existência e não ao ser ou ao verdadeiro. Com isto posto, podemos compreender a enunciação como um movimento de existência, no qual alguém diz e, em si dizendo, existe. Esse momento de existência se opõe à verdade com maiúscula e no singular. É algo que vai de encontro à obsessão que o saber e o poder têm pelo absoluto. Contra tal tendência, a receita de Lacan no ator dito é: há que desencantar. Portanto, a lógica da interpretação é apofântica, na medida em que privilegia o enigma ao invés do esclarecimento didático. Ela busca muito mais desassossegar do que apaziguar. O oráculo da asserção enigmática leva a escutar de outra forma. Por isso, a interpretação é apofântica e não hermenêutica. Ela não explica, ela sinaliza. Por exemplo, um analista que diz ao seu analisante: a embriaguez é a cegueira
sem nenhuma explicação adicional e corta a sessão, orienta-se pela noção de que o oráculo nem explica nem esconde, faz signo para o que está entredito. Por isso, a interpretação é formulada como algo categórico entre afirmação e equívoco, aparecendo como é isso. Você disse que são as formas mínimas da interpretação que Lacan aponta no Aturdito, que pontua o fim da sessão, a fim de que, no espaço de um instante, um buraco se abra no coração do ser e possa tocar o corpo. Dito no bom momento, o dizer apofântico pode levar o analisante a encarar o seu é isto, está dito, e tocar seu corpo como falado pelo que se diz e proporcionar-lhe a possibilidade de interpretar-se. Foi essa minha experiência como analisante. Em minha análise, a homofonia visou fragmentar o que estava muito solidificado e desordenar o gozo fixado, ressituando, reinvertendo no sentido matemático dos elementos de uma expressão numérica. E isso é o mesmo que dizer reescrevê-lo. É isso dizer apofântico. É esta a sua força e é este o seu alcance. No meu caso, me abriu a possibilidade de ousar a vida. Eu posso lhes assegurar que o meu fora de sentido, ou seja, que os meus maus encontros com o real do gozo só puderam ser tocados e operados pelo equívoco, pelo corte da sessão, pela contingência e, sobretudo, pelo desejo decidido da minha analista de não me deixar fraquejar no penoso percurso que eu realizava. Foram os 3 operadores com os quais contei para conseguir interpretar o real do gozo que me assolava e muito me maltratava. Foi a interpretação pela letra, o jogo com a escrita, conforme proposto com Lacan, que fez ressoar Beth, esse um isolado, que percutia em meu corpo, mortificando e me dará alegria a cada dia renovada do encontro com minhas betices com ser. Trarei ainda um fragmento de passe e um fragmento clínico para demonstrar a proposição de Lacan, tomada como epígrafe para este trabalho de que nada funciona senão pelo equívoco significante. Débora Rabinovich, em seu último depoimento de passe, nos conta que, diz ela, há alguns dias acordei com o título da minha intervenção de hoje. Já não era gracias, que havia pensado antes, e sim merci. Conta-nos que fez sua análise em francês e que a palavra merci muito lhe agrada, por ser fácil e do conhecimento da maioria das pessoas. Diz-nos que o merci a surpreendeu quando inesperadamente lhe ressoou bilíngue. Apresentou-se-lhe como uma condensação, pois em merci leu merci, ou seja, mãe sim. Com este equívoco, abriu-se para ela outra perspectiva. Neste último testemunho, diz ela, agradeço ao meu analista com quem fiz o maior período da minha análise e que, há muitos anos, ele me interpretara afirmando que ser mãe era um produto da minha análise e que sem ela eu nunca teria sido mãe, mère. Devo reconhecer, confessa Rabinovich, que ser mãe estava totalmente distante dos meus planos. O fragmento clínico que anunciei, que trarei agora, é intitulado Sessão Perfurante, e nos foi
oferecido por Patrick Monribot a respeito do tratamento de Zora. Diz ele: voltar a ver é um significante que insiste no tratamento de Zora, no cruzamento entre significante e a pulsão. Ainda muito jovem, ela deu à luz a uma menina, a quem abandona em seguida, antes mesmo de vê-la. Apenas soube do nome que lhe deram. Entretanto, um dia, disse que lhe parecia havê-la visto em um programa de televisão. Estou convencida que era ela, porque seu nome e sua idade coincidem, e, sobretudo, devido ao seu olhar. Zora também decidiu não visitar pela última vez seu pai moribundo. Não voltou a vê-lo depois que ele decidira regressar ao seu país natal após uma vida de trabalho em solo francês. Por que eu deveria voltar a vê-lo? Pergunta-se aborrecida. Diz Monribot. Interrompa a sessão cumprimentando-a com um aperto de mão, combinado com au revoir. Até a vista. Adeus. Voltar a ver são homófonos em francês. Na sessão seguinte, mesmo antes de entrar em meu consultório, diz ele, ela se equivoca e me lança um au revoir. Até a vista, antes mesmo de dizer bom dia. Pego na palavra e volto a acompanhá-la até a saída. Ela ri, ela chora e me pergunta se é uma verdadeira sessão. Eu lhe cobrei. Este equívoco esburacou suas certezas, impactou sua pulsão escópica. Voltará com uma passagem aérea para ir mostrar seus filhos ao seu pai antes que ele morra. Os fragmentos clínicos aqui apresentados tiveram o objetivo de destacar que, para a psicanálise, as palavras se leem e os escritos se escutam. Entre o visível e o audível, entre a voz que faz escutar o escrito e a escrita necessária para localizar as homofonias do texto, a letra permite uma transmissão que conserva sua parte de enigma. Então, foram essas considerações que eu trouxe para hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre esse tema do apofântico na interpretação e me preocupando bastante de mostrar como é que isso funciona na clínica. Então, é isso. Bom, Beth, muito obrigada. Eu pude aprender muito com o seu trabalho e pude constatar que a pandemia também trouxe alguns bons frutos, né? Porque como é um seminário muito difícil, né? É um seminário não, como é um texto de Lacan muito difícil, realmente, né, é preciso que a gente se dedique muito, e eu já vi outros trabalhos seus onde você pôde extrair também outras questões aí desse seminário. E é importante que essa escolha desse texto de Lacan, porque nesse momento eu acho que é o último texto, como você já disse, né, que ele realmente vai trazer uma reflexão aprofundada sobre o que é a interpretação, né, e como pensar a interpretação no ultimíssimo Lacan. Então, a leitura desse texto de Lacan, a primeira vez para mim, óbvio não, mas eu tive a curiosidade na leitura desta vez ir atrás e se perguntar por que Aturdito, né? É um título que chama atenção, né? Então, a primeira perplexidade que nos causa a leitura desse seminário tem a ver com esse nome dado por Lacan, Aturdito. Ao buscar uma referência, localizei uma comédia de mulher de 1650, e que imagino que Lacan tenha se inspirado nisso, que se chama exatamente Aturdito.
que tem suas raízes no movimento pícaro, surgido na Espanha com o livro de Lazarillo de Tormes, que ficou anônimo na história, bem antes desse texto de Molière. Estilo que alcançou seu auge com Cervantes, ou seja, uma invenção poética que acabou com... É interessante porque Lazarillo de Tormes, né, que é dado à pessoa que está ali, ao principal, mas nós não sabemos de quem é esse livro, esse texto, ele é anônimo, mas Lazarillo, no seu texto, vai dizer que algo aconteceu com ele que é da ordem de o despertar de um sonho de infância, e que é o despertar que acontece pela via da ironia. Então, trata-se de uma invenção poética que acaba com a ficção novelesca. A figura central no Aturdido de Molière chama-se Lélio. Ele está aturdido por seu apego à verdade em um mundo onde o que prevalece é a mentira. Lélio aspira à verdade e se embaraça nos seus ditos. Já em Radiofonia, que é um texto um pouquinho antes, né, desse texto, que antecede a esse texto de Lacan, Lacan dizia que a verdade é falha para dizer o real. E no texto posterior a tudo dito, né, que é Televisão, Lacan acaba por afirmar que o que eu digo a verdade, mas não toda. Portanto, não há universal da linguagem. A língua desmente esse universal. Então, enquanto a linguagem tampona um furo no real, de que não há relação sexual, a língua esburaca o sentido, fazendo falhar o sentido da linguagem, e está exatamente a serviço do equívoco. Lacan diz que o ator dito, ou as voltas do dito, falha ao tentar dizer o real, ele diz nesse seminário. Né? E é interessante assim essa pontuação que você faz logo esse cenário que Lacan revisita Gleice, a você pode interpretação, voltar só como um bem diz. pouquinho, porque congelou quando você diz da primeira pontuação no início do texto. Sim. Aonde que congelou? É quando você ia exatamente extrair, você diz que uma pontuação que eu tomei de Lacan logo no início do texto. Sim, a pontuação de que estava até bom agora na internet, agora Sim. falhou. Logo no início você vai dizer que você faz essa referência de que a língua é elástica. Sim. Exatamente essa questão de que a língua é elástica tem a ver com essa questão dos equívocos, né? Sim, sim. Ou seja, não há o universal da linguagem, a língua desmente o universal. Então, enquanto a linguagem tampona o furo no real, de que não há relação sexual, a língua esburaca o sentido, fazendo falhar o sentido da linguagem, e está a serviço do equívoco. Lacan diz que o ator dito significa as voltas do dito que falha ao tentar dizer o real. É nesse cenário que Lacan revisita a interpretação, como bem diz Beth, a interpretação bem pensada, não como modal, mas como apofante, que eu acho que é aí que reside exatamente o central da questão da interpretação nesse ultimíssimo Lacan. E você demonstra de forma muito clara essa passagem do dito ao dizer. Então, o dizer tem a ver com o apofântico, tem a ver com a enunciação e se localiza fora dos conjuntos dos ditos. Se produz aí um o logos deixa ver, se faz ver, Gleice, como você bem pode lembrou, voltar um como pouco, algo porque você está com uma passagem aí tão importante e congelou novamente, quando um pouquinho não antes. acredito. Então, o dizer tem a ver com a anunciação e que se localiza fora dos conjuntos dos ditos. Sim, E se produz aí um dizer
fora da desmansão da verdade. Eu estou retomando passagens sim. do seu trabalho que eu acho que são Sim. preciosas. Sim. Gostei muito dessa aproximação com Heidegger, que eu vou retomar mais tarde. Então, resumindo, no apofântico, como você diz, algo se demonstra. O logos deixa ver, se faz ver como algo desvelado. Né, traço velado, traço coberto. O que se desvela é a vontade de gozo, o gozo na sua opacidade. Sim. Aponta para o real do gozo, que, segundo você bem colocou, está localizado no coração da repetição. E a repetição como algo, pensar o re associado à petição, petição Sim. enquanto demanda. Sim, sim. Aquilo que se demanda de forma repetida. Né? Então, a interpretação apofântica corta e separa o sujeito de sua fixação final. Eu extraio essa passagem de Beth como muito importante para a gente depois debater. Abre para o equívoco e para o poético. Então, retomando Lacan, em vez de poema, que o sujeito é, falado pelo outro, o sujeito, pela via do equívoco, pode, pela poesis, produzir o novo. A interpretação corta, fere, mas, ao mesmo tempo que corta, que fere, desperta para o novo, para a possibilidade da criação. Então, e aí eu queria só para trazer, para provocar um pouco o debate, mas eu queria trazer essa questão de Heidegger, que eu acho fundamental, que tem a ver com o que a gente vem trabalhando muito na sessão, no seminário de orientação lacaniana. Então, a interpretação apofântica abre para a existência, como você lembrou que Lacan diz. Então, Heidegger aponta para a tradução do latim, do verbo latino excitere, que significa dar um passo à frente, dar um passo para fora, ou seja, para aparecer, para estar na existência. É a emergência doente, diz Heidegger, encontrar-se com a essência, abrindo, então, segundo Heidegger, um leque de possibilidades para o Dasein. A interpretação apofântica, portanto, produz um corte, uma vacuidade, como o Beth lembrou, um vazio, uma clareira no bosque, né? Ele fala isso muito claro no Caminho do Bosque, né? O Holzweg, o Caminho do Bosque. Então, a interpretação desperta, ela é um dizer, né? Ela é um dizer que produz um dizer. Acho que no debate é importante que possamos aprofundar essas implicações disso. Ou seja, podemos concluir que o desejo do analista está implicado como dizer. Então, vou fechando aqui para a gente, então, poder conversar entre nós, lembrando e fazendo uma ponte com o que a gente viu no seminário sobre a direção no tratamento. Eu acho que aqui ficou mais claro, com essa leitura do apofântico, o que significa uma interpretação por alusão. É uma interpretação que diz nada, que Lacan lá já dizia, comparando a anorexia, esse nada não é dizer, é dizer nada, ou seja, em que sentido? Né? É dizer algo sem nomear, faz escutar sem passar pelo dito, como o dedo de São João, né, que aponta ao vazio, ao intervalo entre os significantes, né, abrindo para essa dimensão desse gozo opaco do real do gozo. Então, concluindo, a interpretação por equívoco, por extrair do seu trabalho e do texto do Lacan, reconhece a lógica da inconsistência e da incompletude do outro, não desconhece o real do simbólico. Então, podemos inferir que o apofântico assinala para o impossível, os 3 modos de impossível. Não há relação sexual, não há sentido e a significação. Né? Não há significação. Se há uma significação, se uma palavra aponta para a significação, a única palavra que aponta para a significação é exatamente o insulto, né? Que hoje é da ordem desse desvelamento de gozo aí, né? E que a análise opera justamente para fazer esse corte. Né? Então, era isso que eu queria trazer como
para instigar um pouco o debate, e eu queria, assim, também dizer como foi importante você poder ter trazido esses extratos da clínica, né, Sim, que nos deixa ver o que significa realmente uma interpretação apofântica, né? sim. Então, Beth, mais uma vez, obrigada. E agora eu gostaria, a partir desses recortes que eu fiz no seu texto, eu espero poder ter instigado um pouco, né, as pessoas a falar agora. Vamos, então, repassar a palavra. Se Beth quiser dizer alguma coisa. Sim, Gleice, antes de passar a palavra para os colegas, eu queria não só agradecer, como sublinhar a importância dessa, eu diria, uma releitura, é um outro texto que você traz, com pontuações e acréscimos aí importantíssimos, né, que fazem também aí uma clareira aí nisso que a gente vem trabalhando, não é? E me marcou muitíssimo quando você retoma, entre muitas outras coisas importantes que você traz, quando você escande o demonstra, que é o modo que ecoa aí, faz homofonia com monstração, né, um significante tão caro a Lacan, e como forma de interpretar, mostrando, fazendo monstração, né? E o desvelado, que aí inclui a questão do velado, né, que aponta para o nada. Agora, eu queria lhe pedir a gentileza, porque eu achei importantíssimo, e eu queria tomar nota aqui para mim, de como é que você traz aí, que você resume aí essas considerações sobre o que Lacan traz no Ator Dito sobre o apofântico, apontando para 3 formas do impossível. Eu queria lhe pedir para você repetir, por gentileza, Gleice. Ou seja, apontando para a questão, há 3 impossíveis, né? Não há relação sexual, não há sentido, há uma ruptura aí com o sentido, e a outra questão da significação, não há Sim. significação absoluta, a não ser, né, no insulto. Né? O insulto é exatamente essa excrescência, negar que é impossível você ter uma significação absoluta última, que no totalitarismo, né, isso é colocado exatamente como se fosse Sim. possível uma palavra última que designe o ser. Né? Isso só acontece no insulto, que é o que a gente está vendo hoje. Né? Sim, achei muito, muito, muito importante você resumir todo esse trajeto, todo esse conteúdo que Lacan nos oferece no Ator Dito, apontando para essas 3 formas do impossível. Obrigada, Gleice, era isso que eu queria dizer. Eu que agradeço você pelo estímulo. Então, podemos passar agora, né, para as pessoas. Parece que já tem uma mão levantada, não? Não. Tem 2, Tem Eric 2, e estou Zé vendo. Ronaldo. Eric, Né? por favor, e Ronaldo. Ok, Pode obrigado. começar, Eric. Tá bem. Muito obrigado. Nossa, que legal a fala de vocês duas. Assim, quando eu li o texto, eu tomei um susto, que não entendi nada. Aí eu reli, entendi nada de novo. Mas agora eu consegui pensar alguma coisa. E assim, eu queria perguntar uma coisa que me veio à mente. Bom, se a interpretação ela não se trata necessariamente de ser uma hermenêutica, de desvelar o sentido oculto de um sintoma, né, que seria ali a verdade do sujeito, queria perguntar se daria para pensar alguma coisa disso, do Lacan, com aquela frase do Marx, que ele diz assim, em algum lugar, não sei onde, mas eu já ouvi falar, que os filósofos interpretavam o mundo. Trata-se agora, porém, de transformá-lo, né? Marx diz isso, que então, assim, a verdade vai ficando de lado, né, de certa maneira, né? O que importa ali é o efeito do que a gente faz, do que se constrói, né? Isso eu acho que vem um pouco da tradição hegeliana, né, que vem Marx, etc. E eu acho que isso é muito, muito importante, né? Muito interessante eu perguntar isso para vocês e eu saber a resposta. Outra coisa que eu queria também saber é mais assim, uma informação mesmo, aquele
caso da Zora, né? Eu entendi que a paciente se chama Zora. Eu não consegui entender o nome do psicanalista, né? Eu não Patrick sei Monribot, é Patrick Monribot, Patrick Monribot. e esse caso está dentro de uma rubrica na revista Lacaniana, número 25, Ah, valeu. de interpretações inesquecíveis, interpretações que furam. Então, o analista é Patrick Monribot, e essa referência eu extraí, como a de Débora Rabinovich, também, da Lacaniana, número 25. Entendi. Valeu. Eu achei ali um manejo do Monribot que dialogava muito de perto com essas considerações, né, que a gente estava trazendo para hoje. Obrigada, Eric. Interessantíssimo. Valeu. Eu que agradeço. Que isso. Ronaldo? José Ronaldo? Olá, boa noite. Queria agradecer a Beth. Foi muito bom ouvir Beth Gleice. Foi muito poético também, né, a interpretação de vocês, as intervenções. A minha dúvida a minha pergunta é uma dúvida que talvez seja básica e talvez seja bastante diferente, mas ouvindo vocês, ouvindo o texto da Beth também, assim, tiveram alguns pontos da interpretação apofônica que eu achei muito semelhante ao ato analítico, né? Então, a minha pergunta é, quais são as diferenças, o que é que se aproxima a interpretação apofânica do ato analítico, já que também o ato, né, como o Gleice pontuou, desperta para o novo, também, em alguns momentos, abre para a existência. Então, a minha pergunta é sobre isso, as inter-relações ou correlações do ato analítico e a interpretação apofânica. Em que medida alguma coisa se assemelha. Obrigado. Obrigada a você, Ronaldo. Eu vou dizer, Gleice, também seria interessante, Gleice, que você dissesse. Eu acho que há algo de ato que aponta para o ato na interpretação apofântica, sobretudo o exemplo do Patrick Monribot. Eu acho que a forma como ele conduz e os cortes como ele faz ficam. Acho que há aí uma vizinhança. Eu acho que essa sinonímia aí, essa aproximação que você extraiu, Ronaldo, muito interessante. É essa meu modo de ver. Não sei o que é que Gleice pensa disso, o que é que poderia acrescentar, mas quando você fala, eu me lembrei aqui exatamente do exemplo que eu trouxe, e o modo como o Patrick Monribot, ele vai conduzindo aí, ele maneja, né, com o equívoco, mas também com o corte da sessão, com a forma como ele conduz o caso, ele até parece estar trabalhando associadamente com esses dois operadores. Achei muito interessante que você tenha extraído aí essa proximidade. Ronaldo, eu acho que você apontou algo importante, porque a Sim. interpretação no ultimíssimo ensino de Lacan, na verdade, são atos, né? Porque são cortes. Então, acho que a gente poderia dizer, é diferente, por exemplo, da pontuação, né, Beth, que foi trabalhado no outro seminário. A pontuação, ela vai no sentido de produzir novos significantes, mais um significante, outro. Do relançamento, né, Gleice? Isso, né, da cadeia, né? Da Enquanto que cadeia, aí isso. há um corte. A forma de sim. fazer esse corte do sentido, né, essa fuga do sentido, ela tem função de ato. Então, existem formas diferentes, como a Beth nomeou bem. Mas você tem razão, o próprio fato mesmo do analista, o sujeito traz, eu não me lembro agora qual foi o exemplo, que está até no seminário Função e Campo, quando o paciente fala, lá ele já fala alguma coisa nesse sentido, da função do corte, que ele traz o exemplo do paciente que fala de Dostoiévski, está impressionado por Dostoiévski, acho que é em Função e Campo. E aí o analista corta isso como que dizendo, isso aí não interessa, né? É um então, paciente obsessivo, né, Gleice? Isso. E ele aí advogando a importância do corte da sessão, né? Então, é um ato, porque é um ato de separação, né? Então, acho que nesse sentido é um ato, né? Toda interpretação que vai pela via do equívoco, ela é da ordem de um ato. Então, a gente precisava, assim, eu pensei, sabe, Beto, da gente continuar depois, da gente refletir um pouco, assim, até Millet fala de uma interpretação ao avesso,
Então, ele vai dizer, Aham. será o fim da interpretação? É o fim da interpretação? Então, eu acho que um pouco é nesse sentido, que é uma interpretação que é mais da ordem de um ato de Do separação. corte, né? Do corte, do É, furo. isso. Do corte do sentido, fazendo emergir esse Sim, vazio, a sim, perplexidade. Mas sim. Cassandra quer falar. Depois a gente pode Uhum. retomar isso. É muito importante isso que você colocou. Cassandra. Oi, gente, boa noite. É muito interessante, né? O texto, né, o ator dito por si só, um texto tão complexo, tão denso, tão cheio, né, de questões, e a leitura que vocês trouxeram também, né? Aprendi muito com essa produção. E eu fiquei, além de muitas outras questões, muitas, né, porque a gente vai pensando, né, vai trabalhando, mas eu queria ficar aqui com um ponto que eu penso que talvez tenha uma certa proximidade com essas 3 formas do impossível que Gleice destacou. Uhum. Não há relação sexual, não há sentido e não há significação última, né, apenas no insulto. Eu fiquei querendo pensar um pouco a interpretação apofântica e a sua relação com uma outra trilogia, Uhum. a verdade, o saber e o poder. Na medida, né, em que, como nos lembra Betty, que o Lacan nos diz, a orientação vai no sentido do desencantamento. Uhum. Então, o apofântico, né, ele incide também nesses 3 termos, nesses 3 campos, nesses 3 objetos: verdade, saber e poder. Aí eu queria um pouco, né, explorar um pouco mais esses 3 termos aí, porque eu acho que são de uma preciosidade muito grande. Muito isso. interessante, Cassandra, o que você traz. Gleice, eu vou logo tomar a palavra, porque vocês Claro. desculpem se a gente passa logo a É partir bom, da vai. colocação Isso. de cada um, porque como o texto é muito denso e tudo que a gente está falando aqui tem uma certa densidade, se a gente deixa passar, escapa. Isso que Cassandra traz, Cassandra, é interessante, porque como a base dessa produção de hoje foi o aturdito, né? É nesse contexto de Lacan, de um trabalho sobre a questão do sobre a questão do furo na verdade, no saber e no poder, que Lacan trabalha com a proposição da existência, furando o universal do mestre. É esse o tema do aturdito. E é nesse contexto que ele traz a questão da interpretação como apofântica. Então, é muito interessante isso que você traz, não é? De que é ele diz que a aproximação da interpretação apofântica com o dizer como estando a forma, uma nova forma, a forma mais final de Lacan retomar o tema da enunciação e do sujeito, é exatamente o que fura o universal do mestre e que aponta para a questão da existência. Que o que nos interessa é a questão da enologia lacaniana, que Lacan aponta nesse seminário da orientação lacaniana que está sendo estudado, o Série 1, é no aturdito que ele trabalha isso extensamente no aturdito, e é nesse contexto que ele traz ele traz o trabalho com essa forma de interpretação, que é a interpretação apofântica, oracular, que nem diz, nem esconde, mas ela aponta, né? Então, o que eu teria para te dizer é exatamente essa contextualização aí. Ele está trabalhando o tema do saber, do poder, do universal, a questão da singularidade do um, e aí é nesse contexto que ele trabalha esse tipo de interpretação. Obrigada pela sua pontuação. Cassandra, eu acho que isso que você traz tem a ver um pouco com a discussão que nós tivemos até num
numa conversação sobre a política, o totalitarismo, né? Eu acho que a gente podia fazer um gancho aí, uma coisa para a gente pensar depois, porque se a gente puder ler a partir dessa trilogia Verdade, Saber e Poder, né? Ler essa trilogia a partir da inconsistência e da incompletude, que vai exatamente na contramão, né, do discurso totalitário, né? Que tem a verdade, que tem o saber é todo, a verdade é única, né? E o poder é poderoso, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu acho que você está abrindo uma via aí bem interessante para a gente pensar essas questões. Porque ele desloca, né? Há um deslocamento absoluto, radical, desses três grandes pilares, né? Verdade, saber e poder. Então, quer dizer, cai, é alguma coisa que cai, absolutamente cai. Cassandra, eu queria retomar uma passagem que dialoga muitíssimo com o que você está colocando aqui do texto, quando eu trago aqui que a interpretação apofântica abre para o campo do equívoco e para o poético, e tem a ver com a letra, é leitura do discurso do sujeito, faz furo e remete à questão da inconsistência do outro. E por isso que, como a barrada, faz furo, por isso que ela fere e desperta. Inconsistência, né? Coloca inconsistência no centro a inconsistência. A inconsistência do outro. A inconsistência. Muito bom, muito bom. Sara, passa a palavra para você. Sara? Vai, parece que ela caiu. Sara? Sara? Você está sem o microfone, isso. Abriu o microfone. O microfone está desligado. Agora. Estava congelado embaixo. Pode falar. Vocês. Boa noite a todos. Uma exposição muito boa, tanto da Elizabeth como foi muito rica para mim, Elizabeth como da Gleice. Estou sempre aprendendo. Veja, eu fiquei, Elizabeth também, para as duas, né? Se puder me ajudar a pensar melhor. Quando você diz, eu vou ler aqui um trechinho sobre o que eu anotei como significado do sentido de apofânico para Lacan, né? Que ficou mais claro para mim do Aristóteles. Então, assim, quando Lacan diz apofânico, ele designa uma aserção sem proposição ao sentido gramatical da palavra, contrariamente à definição de apofânico em Aristóteles. Portanto, né, o apofânico para Lacan, uma aserção que pode ser dita sem o texto, que assim como o oráculo, né? E aí, Lacan aí no Aturdito, 1973. Com esse escrito aí, né, que está sendo dito no Aturdito, aí o que me faz uma questão é pedir a vocês para falar um pouco mais dessa frase que foi dita na fala da Elizabeth, ou está também no Aturdito. O dizer, mas eu escutei na fala de Elizabeth, o dizer na análise, na medida que é apofântico, é eficaz. Aí eu pediria para vocês comentarem um pouco mais sobre isso, se possível. Sim, Sara. É interessante o que você traz, porque aqui, como a gente tem sempre, esse texto é uma condensação de muito que está desenvolvido por Lacan, e aí é um texto que a gente tem que soletrar e abrir a todas as referências, porque Lacan vai trazer aí algo que pode parecer um paradoxo, de que a interpretação apofântica, ela é assertiva, como a de Aristóteles, mas ela não é uma proposição no sentido aristotélico do termo, porque no sentido aristotélico do termo é uma proposição, mas como está na gramática das línguas, por exemplo, uma proposição ela deve conter sujeito, predicado, complemento do predicado, e ela deve conter a possibilidade de ser dita verdadeira ou falsa. Lacan vai dar uma reviravolta aí, fazer como ele faz, ele se utiliza do que já existe para fazer as proposições dele que tem a
ver com o discurso, tem a ver com a questão de como está formalizado e estruturado o inconsciente. Ele diz que é uma interpretação que é assertiva, no sentido de que não é modal, não é uma demanda. Eu penso que, talvez, o analista diz, é isso, você o disse, ela é assertiva sem ser proposicional, no sentido de que tenha que cumprir essas regras da gramática de uma língua, e que tenha que conter a possibilidade de dizer se aquela proposição, se como ela está formulada, não é nem o conteúdo, se é verdadeira ou falsa. E você retoma aí que o dizer na análise é eficaz, porque Lacan vai dizer... ele vai dizer que, na análise, só é eficaz uma interpretação formulada na forma como ele traz o apofante, que ela é assertiva, mas não é proposicional. É aquilo que depois, no Lancy e o Miller retoma, isso a gente vai trabalhar, que ela deve ser concisa, deve ser como um raio que faz uma fulguração, se apaga, mas que fere o sujeito, e que ele não é o mesmo, como aqui Patrick Monribot traz isso. Zora não é a mesma depois da manipulação que ele faz com au revoir. E ele faz aí um manejo assertivo, absolutamente assertivo, mas não proposicional, no sentido gramatical e aristotélico do termo. É isso aí o que eu teria para dizer. Não sei se lhe esclarece, Gleice gostaria de colocar. Gleice... Sara, eu acho que, se você ler a passagem de Lacan inteira, eu acho que o foco, ele diz assim, que o dizer da análise, enquanto eficaz, realiza o apofântico, né? Que foi isso aí que você pegou. Foi, que eu trouxe. Que com sua só existência, que é exatamente com a sua existência, se distingue da proposição. Então, se a gente não pegar esse conceito de existência, a gente não vai entender por que Lacan diferencia o apofântico de Aristóteles para o que ele pensa como apofântico, se apoiando em Heidegger. Por isso que eu peguei o que Elizabeth traz. Né? Isso. Dar um passo para fora. Ou seja, eu acho que aí fica claro, né, no que ela se diferencia do Aristóteles, e por que ela não é proposicional. Né? Porque ela provoca um deslocamento. Né? Eu achei muito importante a Beth ter focado, e a gente poderia trabalhar mais depois, Beth, sobre isso, aí nós duas, e depois trazendo, o que é isso em Heidegger mesmo, né? O que o Heidegger quer dizer com essa clareira, com essa Lichtung, essa luz, esse clarão que desperta. É nesse ponto da existência que produz aí vamos dizer assim, tira o sujeito daquele lugar, de alguma forma, para algo novo, para um novo lugar. Exato. Nesse sentido que ela não é proposicional. Aí é diferente. E é o que Miller traz, Gleice, no CI1, da interpretação que tem que percutir no corpo. No corpo, exatamente. Isso é muito interessante na análise, quando alguma coisa toca no real do gozo, a gente sente a percussão no corpo. Isso é alguma coisa que foi uma experiência para mim, né? Essa coisa de percutir, de fazer essa percussão. Antes de passar a palavra para a Liege, aqui no chat tem uma observação, uma questão da Ana Cerqueira, que é interessante, onde ela diz: podemos pensar que a interpretação apofântica se dirige ao real do gozo, enquanto a interpretação, enquanto decifração, refere-se a algo do inconsciente simbolizado perfeitamente, Ana. É exatamente isso, essa diferenciação, essa passagem que nós estamos fazendo da interpretação no primeiro ensino de Lacan para o ensino mais avançado de Lacan, e que tem a ver também com as noções que Miller retoma e nomeia para nos dar modalidades de trabalhar com mais facilidade com essas ferramentas linguageiras, como eu gosto de dizer, que ele faz essa distinção entre inconsciente real e inconsciente transferencial. É exatamente, eu acho que você, com essa sua questão, você também resume essa passagem que nós estamos tentando fazer aqui, no próprio desenvolvimento
desenvolvimento desse seminário, Ana. Obrigada por isso. Eu Liege, agradeço também, Elizabeth, a você e a Gleice pelas elucidações, viu? e Me obrigada a ajudou bastante. você, Sara, pela sua Obrigada, Sara. participação. Obrigada também. Bom, gente, boa noite. Liege. Queria agradecer, Elizabeth e Gleice, né, a importância, né, da leitura de vocês com esse texto, quanto foi elucidativo realmente, né? Compreensão da gente na clínica, na atualidade, nos novos sintomas, realmente foi muito importante. Eu peguei um trecho, Beth, da sua apresentação, que me fez pensar essa questão de privilegiar o enigmático ao invés do explicativo, né, do didático, ao invés do sentido. O quanto isso é importante e dá à psicanálise uma dimensão de resistência nos tempos atuais, Sim. em que parece que quem procura análise quer exatamente isso, a explicação, Sim. né, o sentido, né, o dizer tudo, o atender à Sim. demanda, né? Sim. E a Sim. psicanálise ela vai aí apontar para, ao invés de se fixar aí, né, nessa questão do sentido que está contido na demanda, e pelo enigmático, né? Eu acho que isso é muito importante, porque esse enigmático é o que vai revelar uma outra dimensão que está para além, e que é que justamente sustenta o edifício do sujeito, né? Que dá alguma dimensão que mexe na estrutura, Sim. isso que você está falando, que toca o corpo. Quer dizer, se há uma possibilidade de tocar essa questão que Cassandra traz, a dimensão da verdade, do saber, ou do poder, vai ser exatamente por essa via do equívoco, lembrando que as coisas, lembrando isso também que Gleice traz, que não há relação, que não há sentido e não há significado, né? E parece que isso é muito importante no momento atual, no que a gente vive na atualidade, da psicanálise apresentar isso, né? O que fazer com o impossível, né? O que fazer com isso que não, né, que não há relação, né, disso que é o impossível mesmo. Achei muito, me permitiu pensar realmente muita coisa, tanto do ponto de vista da clínica, como dessa clausura que a gente vive aí com o discurso, né, com a palavra, né. Muito obrigada. Obrigada a você, Liege, por essas suas considerações e que quando você traz aí a questão do enigmático, né, que tem a ver com o que Lacan traz aí, né, do oráculo de Delfos, a função do despertar aí, despertar desse sonho que o sujeito vive, o sonho, quando Lacan diz, ele acorda para continuar dormindo. Então, exatamente essa noção da clareira, Gleice, esses momentos fulgurantes de despertar, isso, mas que fazem, são aí realmente fulgurações, mas que fazem uma diferença enorme. E, Liege, sua observação me remeteu a algumas brevíssimas passagens que eu anotei, que eu tenho estudado ultimamente os últimos seminários de Lacan, e estou lendo conjuntamente o Lancy, o Moment de Conclure e La Topologie Letance, estão em francês, e eu peguei algumas passagens do Momento de Concluir, que Lacan diz o seguinte, que tem a ver com o que você pontuou. O fim da análise pode ser decifrado quando se encontrou aquilo do que a gente é prisioneiro. Exatamente isso aqui, revelar, despertar exatamente para qual é a nossa prisão de gozo. Ele diz, basta que nós vejamos de que nós somos cativos. É isso que eu tentei trazer com os trechos a enunciação analisante que eu trouxe e os trechos de análise que eu trouxe. A análise consiste em fazer que saibamos por que nós estamos petrificados. E se trata, na análise, simplesmente de faltar diferentemente, manquer autrement, faltar de outra forma, que se trata, nada mais do que isso. Isso é lindo demais. Isso é de manquer autrement que s'agit. Numa análise se trata de que a gente aprenda a faltar de outra forma. A falta não tem nada de preenchimento, como você diz, de totalização.
mas exatamente da questão de privilegiar o furo, o enigmático, e, em suas palavras, ao invés do elucidativo. Isso ecoa com o que Lacan diz. O final de análise que a gente tem que chegar é a manquer autrement. Isso é enorme. É enorme, magnífico. E eu tomo isso assim, esse manquer autrement, como movimento de placas tectônicas. Isso. E, Beth, a fala de Lérgio também remete a algumas passagens do Ato Dito, que é o seguinte: Lacan o tempo inteiro está dizendo que o desejo do analista é uma incógnita, e que o sujeito estará sempre só. Não há uma parceria, não há o partner, não há uma parceria da enunciação. A enunciação é do um a um, né? E eu acho isso fundamental. Ele diz o tempo inteiro, ou seja, isso que você diz é você que diz, né? Quer dizer, quando ele interpreta, o analista interpreta apontando para o dizer do sujeito, o sujeito tem que se implicar naquele dizer sozinho. Tanto que tem uma passagem do Millet, naquele entonces, né? A interpretação avesso, que ele diz assim, quando o analista faz uma interpretação e o analista diz, eu não entendi, pode repetir? Ele diz, não repita, não repita, né? Porque não é da ordem do entendimento. Então, não há aí uma... Eu acho importante isso, que Lacan o tempo inteiro remete o sujeito à sua solidão e à sua responsabilização pelo seu dito. É você que disse, não fui eu que disse, é você que disse, né? Ele diz, por exemplo, ele diz que a fórmula mínima da interpretação é dizer, foi você que disse. Isso, exatamente. É importantíssimo isso, né? Não há parceria na enunciação, por isso não é possível o mutualismo, porque o mutualismo é uma tentativa de fazer uma parceria na enunciação, todos pensando igual. Aí não é enunciação mais, né? Aí não, ela não é coletiva. Ela o quanto isso ajuda a sair da segregação, né? Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Francine, né? Negrão agora. Passo a palavra para você. Isso. Bom, obrigada, Elizabeth. Foi, sim, excelente. Eu estou aqui com algumas questões, vamos ver se eu consigo, né, transmitir em palavras, né, isso pelo qual eu fui tocada aqui, por algumas coisas que eu estava lendo. Primeiro, eu queria verificar, se vocês acham que seria por aí, quando se pensa, né, na interpretação, né, apofântica, que aponta ao nada, né, que é ao nada enquanto uma consistência, me veio uma associação que a gente estaria falando do trumatismo. Seria por aí, né? Que é a partir desse nada, né, que se constrói aí uma verdade, né, desse furo que se constrói uma verdade ao entorno, né, e que toda interpretação, então, remete a esse lugar, né, a esse lugar no sentido de desvelar, né, e a outra palavra foi de desvelar, né, e a outra citação que me fez pensar também, que é fere e desperta, né, porque se fere justamente aí aonde o falacer não tem nada, né? Não tem condições de, né? Fere porque fere fere no furo, né? E desperta porque não seria da ordem, daí eu uni com o que a Elizabeth falou logo em seguida agora, que é faltar de outra maneira, né? É isso. Porque a análise se trata de apontar esse nada, né, para que desse nada, ferindo, possa surgir outra coisa, desperte, né, talvez a letra de gozo, desperte um novo escrito, né, desperte algo... Uma invenção. Uma invenção, isso, exato. E que faltar de outra forma significa que nunca vai brotar dali algo que se conecte e aplaque, né?
que faça esse sentido. Eu pensei isso, não sei se caminha pelo que você descreveu. O que vocês acham? Eu, de minha parte, Francine, acho que você resume a sua maneira e faz umas observações que, de alguma forma, resume o que a gente estava conversando aqui, que tem tudo a ver. E gostei muito dessa sua construção aí, dessa sua formulação de ferir no furo e de você articular isso ao manquer outrement. Eu acho que essa sua formulação e essa associação com faltar de outra forma são muito preciosos, mas como essa questão do apofante como apontando para o nada foi uma proposição que foi colocada por Gleice, eu acho que Gleice também poderia entrar nesse diálogo com a Francine, não é, Gleice? Isso. Então, mas esse apontar para o nada é no campo do significante, né? Quer dizer, é como como é que chama? No discurso do analista, né? Você tem sujeito barrado e você tem S2 e S1, há uma separação entre S2, S1 e S2, né? Ou seja, aponta para um vazio, para esse intervalar. Mas aí você traz uma outra questão, que eu acho que aí já é outra questão. A gente precisava depois aprofundar mais, que não é da ordem do vazio. Quando é possível esse corte, aí, o que emerge, o que desvela é o gozo, certo? E o traumatismo, quando você remete ao traumatismo, o que vai se revelar é exatamente esse encontro traumático entre a língua, tem um vazio aí, mas tem uma contingência aí, do encontro da língua com o corpo, que vai produzir gozo e que aparece como acontecimento de corpo. Então, aí não é mais da ordem do vazio. Aí tem algo que se fixou. Entende? Eu acho que tem duas coisas diferentes aí. Eu acho que na fantasia, o sujeito tenta dar conta, né, disso daí, de uma forma que ele vai produzir sentido, mais sentido, mais sentido, mais sentido. Então, o que eu entendi com a interpretação apofântica é que esses cortes eles vão possibilitar exatamente a separação do S1 e S2, aparecendo esse S1 insensato, aí, que remete à questão, que a Beth mostra isso no trabalho dela, a questão da letra. Né? Aí eu acho que não tem a ver com o vazio, mas aí o que aparece é esse gozo. Né? Tem um texto no Seminário 19, Lacan trabalha muito bem isso. Quer dizer, ele começa a trabalhar isso, mas ele traz várias evidências importantes. Vocês poderiam ler num texto, num seminário que a gente fez em Buenos Aires, eu remeto sempre a isso, que a gente depois publicou. Tem um texto do Ramandil, exatamente com essa questão, Francine, né? Que ele vai falar exatamente, né? Ele vai falar dessa coisa do analista como trauma e do que é o traumatismo, né? Então, eu acho que a gente poderia... É importante essa questão que você traz, mas eu acho que a gente precisa avançar. Não é só um vazio, tem algo aí que se inscreve a partir desse vazio, né? Mas que se inscreve e que vai produzir, então, gozo e que o sujeito vai ficar prisioneiro a isso. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, essa interpretação apofântica são cortes cirúrgicos que permitem que esse gozo possa ser revelado. Sim, e só complementando, para ver se eu entendi, né? Então, seria a interpretação apofântica incidindo exatamente nesse gozo que brota, surge desse desvela o gozo. Ela desvela o gozo. Não é, Beth? Eu entendi assim. Como, Gleice, eu me distraí aqui com o chat. Desculpa, Francine, você pode... Quer um olho na missa, outro no padre. Dá nisso. Sim, Francine, você estava colocando... A interpretação aponta para esse gozo, né? Sim. Do início do choque, né? Do significante com o corpo. Significante com o corpo, perfeitamente. É isso que eu trago do meu próprio caso, Beth, de como isso marcou o corpo, que pode ser isso aqui que Lacan diz, que me petrificava aí,
L'analyse consiste a ser qu'on sache pourquoi on est empêtré. A análise consiste em que a gente saiba, descubra por que a gente está petrificado naquele significante. E exatamente poder saber fazer alguma coisa com. É perfeitamente isso. Gleice, eu acho que a gente pode, né? Nós podemos nos dirigir. Muito obrigada, Francine, pela sua participação. Já concluí isso. Suas considerações, não é? E aqui, Eric, eu acho que o mais importante, Eric, é a sua enunciação, é o que você traz aí como associação entre Lacan, Marx e a verdade. Não se preocupe muito com as nossas respostas, que elas não são definitivas, mas, sobretudo, com a possibilidade de ter causado em você essa associação e de você ter compartilhado conosco. É exatamente esse o espírito do Apofante, que eu lhe agradeço muito por isso, né? E tem uma pergunta aí, essa citação que eu faço, o texto. Manqué autrement, é do seminário de Lacan, Le Moment de Conclure. Ele não está traduzido, ele é de 77, eu consegui uma cópia, eu fico na internet ali, pintando sete mesmo, escarafunchando a internet e encontrei uma cópia num site e foi daí, porque não é um texto que esteja estabelecido, nem eu tinha outra fonte, mas é o seminário depois do Lancy, que será o objeto de trabalho, né, da nossa próxima intervenção aqui no dia 18 de outubro, está programado, né, a interpretação no Lancy. E aí o seminário seguinte é esse, Moment de Conclure, onde eu recolhi aí essa colocação aí genial e maravilhosa de Lacan. Ô, Vanessa, você perguntou qual o texto que eu falei. Eu estou remetendo ao livro Leituras do Seminário ou Pior, de Jacques Lacan, e tem um texto aí que é a leitura que Ramandil faz, chama-se Trauma e Acontecimento de Corpo. Ele vai falar exatamente dessa questão que Francine colocou sobre o traumatismo. Qual é o texto de referência, Luísa? Próximo. Trauma e Acontecimento de Corpo, do Ramandil. Ela está perguntando outra coisa. Para o próximo. Para o próximo, é o Lancy. O próximo? É o seminário Lancy. Nós não temos... Um texto bem difícil também. Não temos, Mas vai dar prazer da gente trabalhar. Sim, Gleice, o que eu tinha... Boa noite, Gleice. O que eu tinha perguntado era o que você tinha citado antes. Você estava falando o texto. Qual deles, que agora eu não sei mais? Foi antes, mas Elizabeth falou. Era o de 77. O de 77, que não tem traduzido, né? Não tem traduzido. Não que tem pena. traduzido. Não está traduzido. Ele só está em francês. Eu tentei abrir espanhol, não consegui. Só consegui aí na internet. Se você me perguntar o site, eu não sei, porque foi muito. Procurei um que abriu, eu tirei uma cópia desse seminário. Então, de minha parte, por hoje, queria agradecer muito a presença de vocês, essa conversa maravilhosa que nós conseguimos ter aqui, e dizer que é uma alegria estar nesse trabalho com todos vocês e convidá-los, então, para o dia 18 de outubro. Agradecer muitíssimo a leitura, as pontuações de Gleice, né? Sempre o que Gleice traz é outro texto aí que nos abre a muitas reflexões, como Cassandra traz sempre, e nos põe a continuar a trabalhar. Então, obrigada a vocês por hoje. Isso, eu também agradeço aqui essa conversação que a gente está podendo sustentar sobre um tema que é bem difícil, mas estamos avançando bastante, e agradeço aí as perguntas, e principalmente a Beth, né, que me colocou também a trabalhar, e vamos em frente. Então, na próxima, nós veremos, então, como Beth disse, eu vou ver se eu consigo localizar uma tradução de espanhol. Se eu localizar, como é que eu poderia deixar saber isso? Não sei como é que eu vou ver um jeito de ver como é que a gente pode dar a conhecer isso. Vamos ver como é que é possível. Gleice, talvez você possa deixar no chat no próximo encontro. Mas aí já é o próximo
encontro, eu queria que vocês pudessem ler. Seria bom que tem um mês de antecedência que vocês... Eu não sei fazer isso. É porque eu não tem sei como dizer para todo mundo, não tem como, né? Porque cada Por vez é um outro e-mail, grupo. poderia, Tem sim, Gleice? Gleice. Mandar por Licença. e-mail? Gleice, Como? você pode Kézia me quer falar. enviar. Você pode me enviar, que eu Kézia, coloco lá pronto. na aba do site do seminário. Eu Pronto. posso Legal. disponibilizar Ô, lá na aba do Ronaldo. seminário. Pronto, José Ronaldo, está aí um trabalho para você também. O Olha, Ronaldo que sempre maravilha. acha essas coisas para mim. Então, vamos procurar junto aí, Ronaldo, e aí a gente manda Pronto, é para só a me Kézia. enviar. Gleice, só que- repete o nome do texto, por Eu gentileza. te digo depois, digo em francês. Tá, porque eu dei uma Porque saidinha a aqui, mas tradução não tem. eu escutei. Tá bom. Eu te passo o Pronto. título. Tá A bom. tradução é mais difícil do que o O título. seminário todo. Se alguém conseguir traduzir, quando eu estava na diretoria com o Marcelo, a gente disse que ia dar um prêmio para quem conseguisse traduzir. Ninguém conseguiu traduzir o título do seminário. Por aí vocês vejam. Daí vocês tiram o que é que nos espera para a gente se divertir de hoje no dia 18. É uma promessa grande. só Tchau, gente. Então, boa Até lá. noite, Obrigada a gente. vocês. Tá. Boa noite a Obrigada. todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.